Olá pessoal, bem-vindos de volta. Nesse exercício aqui nós vamos continuar trabalhando com o gráfico e com o VI que simula a aquisição de dados de temperatura. Mas dos dados que forem coletados nós vamos tirar algumas informações extras. Por exemplo, média, valor mínimo, valor máximo, uma equação polinomial que represente o comportamento desses dados amostrados. E, bom, só para lembrar, quando apertar o botão direito, vai ter uma marcação em azul, e quando apertar o botão esquerdo, vai ter uma marcação em vermelho. E vou fazer primeiro o exercício, depois eu volto e explico o que é detalhadamente cada um dos elementos e qual que é a função deles no VI. Então vou começar com for loop. Vou inserir aqui uma constante, 40. Vou pegar o amostrador, o VI que simulava a temperatura. Vou colocar aqui. Vou buscar também um elemento de time para controlar essa aquisição de dados. Vou colocar aqui 100 milissegundos. E esse elemento vai vir aqui. Bom, o primeiro elemento que a gente vai buscar é o máximo e mínimo. Então ele está aqui em arranjo, máximo e mínimo. Cuidado que tem um parecido aqui em comparação, máximo e mínimo, só que isso aqui funciona de uma forma diferente. Para esse VI a gente vai usar esse aqui, máximo e mínimo. Ele vai vir mais ou menos aqui. E também vamos buscar o elemento para cálculo de média. A gente vai vir aqui em matemática, vai vir em probabilidade estatística. Tem aqui um elemento que só calcula média, mas aqui lá tem um que calcula a média, desvio padrão, variância. Então vamos pegar esse aqui para ficar um pouquinho mais completo. Vou ficar mais ou menos por aqui. E por último, a gente vai vir em matemática de novo e pegar o elemento que faz o ajuste. Então aqui eu tenho o fitting, tenho linear, exponencial, logarítmica e tenho o polinomial. Que fica aqui, vai mais ou menos por aqui. Bom, então vamos começar a ligação. Esse aqui entra direto nesse elemento e também vai entrar nesse aqui. Aqui ele já dá valor máximo, valor mínimo e quais são os locais, quais foram as posições que ele encontrou esses valores máximos e mínimos dentro do arranjo. Lembrando que isso aqui vai ser uma sequência de valores de temperatura coletados que vão ser agrupados um após o outro. Então, vou criar uma constante. Desculpa o indicador. Valor máximo está aqui. E pegar um também aqui para o valor mínimo. Valor mínimo. Vou fazer a mesma coisa aqui para os demais. Média. Indicador. A mesma coisa. A variância. E por último, a média. Desculpa. O desvio padrão. Então tá aqui todo mundo indicado e eles foram criados aqui na frente. Depois vamos trabalhar com esse elemento aqui. A primeira coisa que a gente vê é que ele tem um x e um y. No caso, o y vai ser os dados de temperatura e o x vai ser o tempo, com que frequência que esses dados foram coletados. Então, esse elemento eu vou ligá-lo aqui. E o x ele vai sair de uma conta, que na verdade vai pegar quantas interações foram feitas, né? E como ele está mostrando a cada 100 milissegundos, isso quer dizer que se eu multiplicar isso aí por 0,1, ele vai
ficar dando valores do tipo ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6 e assim por diante, até completar as 40 interações. Porque esse elemento aqui vai dando 0, 1, 2, 3, 4. Da mesma forma, coloca aqui. Vou buscar uma multiplicação. E vou colocar aqui uma constante de ponto 1. 0.1. Certo. Isso aqui vai direto na minha entrada de x. Outra coisa que eu preciso informar para esse VI é qual que vai ser essa minha ordem do polinômio. Ele está aqui em cima, a ordem do polinômio. Só que aqui eu vou criar um controle para que a gente possa mudar esses dados aqui lá na frente. Então está aqui ordem do polinômio. Bom, em termos de elementos que eu queria mostrar, é basicamente isso aqui. E eu vou pegar, agrupar esses dados aqui de uma forma mais organizada. Deixa todo mundo igual. Ordem do polinômio também. Coloca todo mundo aqui. Vamos fazer um ajuste. Se eu fizer aqui, ele vai pegar o valor, o nome. Então, alinho aqui. Esse aqui está meio fora. A gente faz voltar. E vamos tirar o espaço entre eles. Certo. O próximo elemento que eu preciso colocar vai ser o gráfico. Então, vou ver aqui um waveform chart. Vou dar uma puxadinha aqui. E vou abrir um pouco aqui. Por hora eu vou deixar todo mundo livre aqui na escala. E aí depois ele mesmo se ajusta. Aqui está o elemento gráfico, então que foi criado. Vou colocar ele aqui no fundo. E o que eu preciso agora é colocar no gráfico os valores de temperatura que foram coletados, que é esse fio aqui, mais os valores referentes ao ajuste polinomial, que eles saem daqui, ó, best polynomial fit. A gente vai usar as mesmas funções, né, a mesma configuração que a gente utilizou no exercício passado. Então a gente vem aqui em cluster, a gente pega o bundle aqui, puxa 3 e vou colocar dois valores, um referente ao offset e outro referente à frequência, né, ou espaçamento dos dados. Eu coloco aqui ponto 1 com relação ao tempo, porque aí ponto 1 aqui e 100 milissegundos, então ele vai passar a mostrar dados no eixo de tempo a cada 0,1 segundos. Isso aqui entra aqui, esse aqui entra aqui, e o outro elemento vai ser justamente o arranjo de dados, que é isso aqui. Vou fazer a mesma coisa para o cara de baixo. Dá um Ctrl C, dá um Ctrl V aqui. E vou pegar polynomial fit. Bom, então tenho aqui um conjunto de dados, aqui eu tenho um outro conjunto de dados. Vou agrupar todo mundo. Um building array aqui. Esse vem para cá. Esse vem para cá. E todo mundo vai para o gráfico. Eu vou colocar aqui também uma
outro indicador, que são os coeficientes do polinômio. Então, aqui somente os valores do polinômio. Vou colocar aqui próximo, aqui na parte de baixo. Bom, a VI está pronto. Eu só vou fazer aqui um ajuste aqui com relação às escalas, propriedades. Aqui, Display Format. Geralmente quando você pega vários, ele fica nesse modo avançado. A gente pode vir aqui no modo Default. Então vou pegar Float Point, vou colocar dígitos de precisão e vou colocar 2 dígitos. Se eu quiser ainda fazer um outro elemento, eu posso selecionar eles e vir aqui, justificar para o right. Então vai ficar todo mundo alinhadinho aqui desse lado. Fica mais fácil de ver as casas depois da vírgula. Vou fazer a mesma coisa para isso aqui. Também colocar 2 casas de precisão. E vou abrir aqui vários valores. Então cada um desses aqui vai ser um coeficiente. E vamos rodar agora. Ele vai gerar 40 valores a cada 100 milissegundos. Então esse loop aqui vai demorar 4 segundos para realizar e para aparecer os dados aqui. Então tá aí. Aqui a escala está de 72 a 89. Isso aqui seria o graus Fahrenheit. Mas aqui você vê os dados meio aleatórios. E aqui a curva. No caso, um polinômio de ordem 2. Então está aqui os coeficientes. E aqui também, valor máximo, valor mínimo, média, desvio padrão e a variância. Se eu aumentar essa ordem do polinômio aqui, girei os dados de novo, você vê que ele já gera uma curva mais suave. Bom, o exercício é basicamente esse. Eu vou colocar aqui no modo de execução e dar um play de novo. Então você vê que tudo isso aqui foi executado, né? Mas sempre falta alguma coisa aqui para acontecer. Então ele fica esperando esses dados virem para ele poder executar todos esses VIs, todos esses elementos. E aqui ele está gerando os dados aleatórios, ó, de temperatura. Você pode ver que se eu colocar um probe aqui, ele não vai dar executado ainda. Se eu colocar um probe aqui, ele vai começar a dar os valores. E assim por diante, até que ele termine todos os dados. Vai passar aqui e vai ir para o gráfico. Bom, vamos salvar esse aqui como temperatura análise. Vamos replay isso aqui. Temperatura análise 2. E é isso, pessoal. Então, até o próximo.